Pai, obrigado por esse dia, por esta manhã, por essa tarde, por essa noite, por esta madrugada. Abençoa cada um, meu Pai, com salvação, libertação, transformação, através do hino que vai ser cantado, através da palavra que vai ser falada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Harpa Cristã 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, és um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, te oferece graça tal, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus no Calvário. Hino 15 da Harpa Cristã. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Eu, pecador, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim, por ti, por nós morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Glória a Deus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou o meu Jesus a sofrer ali na cruz, para salvar a mim e a ti, um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, o teu também. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Abençoa, meu Pai, nossas vidas para receber a tua santa palavra em nome de Jesus. Hoje é o quarto dia, capítulo 4 de João. Eu estive fazendo ainda agora a live do quarto capítulo de Mateus. Eu estou simultaneamente fazendo as lives Mateus, João e 1 Coríntios. 1 Coríntios eu estou na 8ª live.
em João, quarta live. E é o que nós vamos ler agora. O tema é a mulher de Samaria. João capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? O sangue de Jesus tem poder. És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Nós estamos lendo em João capítulo 4, versículo 12. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água da vida, que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram, glória a Deus, aleluia, neste lugar, neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem. Deus é espírito. Capítulo 4 de João, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falaste com ela? Deixou, pois, a mulher e seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nós lemos o capítulo 4 de João até o versículo 30. Agora nós vamos ler a partir do versículo 31. A ceifa e os ceifeiros. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis.
Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali por 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Capítulo 4 de João, versículo 42. E diziam a mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles não disseram que ele era o Cristo Salvador só de quem estava lá com eles, não, mas reconheceram, né, que ele era o Salvador do mundo. Nós, pela misericórdia de Deus, fomos enxertados nessa árvore, estamos pela misericórdia de Deus até aqui, né, levando a nossa cruz, e vamos continuar pedindo misericórdia, graça e fé a Deus para que acrescente a nossa fé, né, que acrescente o Espírito Santo cada vez mais em nossas vidas, porque o nosso templo é santificado pelo Espírito Santo, e nós vamos também se afastar das coisas que não prestam, para que Deus venha se agradar de nós cada vez mais. Amém? Ainda no capítulo 4 de João, nós vamos ver a partir do versículo 43, a cura do filho de um oficial do rei. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este, versículo 47 do capítulo 4 de João, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora acharam melhor? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Amém? Nós lemos o capítulo 4, quarta live. Deus abençoe a todos. Eu creio que a gente já entendeu, né, que Deus tem dado o livramento, a vitória através do seu poder, da sua palavra, da sua presença, né? E quanto mais fé, né, a gente tiver em Jesus, mais próximo de Deus nós estaremos, né, através do seu Espírito Santo, e vamos receber muita vitória. Porque o único que nós temos que consultar chama-se Jesus de Nazaré. Amém? O Espírito Santo nos ensina todas as coisas.
como já sabemos no capítulo 3 de 1 Coríntios, diz que nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eita glória! Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus que sois vós é santo. Vamos cantar o hino 490. Aliás, 491. Amém? Da harpa cristã. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder, há poder, há poder, sim. Força e vigor neste sangue de Jesus, há poder, sim. No bom Salvador, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Aleluia, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder, sim, força e vigor no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Eita, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teus coração, no sangue há poder, sim, há poder, mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue, glória a Deus, de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus, queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Graças a Deus, Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Na sequência eu vou estar lendo 1 Coríntios capítulo 8, que é a terceira live, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe. Há poder, sim,